Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no estúdio de gravação da Secretaria de Educação. Meu nome é Rosana Navaja, sou pediatra aqui do município de Barueri e na condição de presidente da Comissão de Prevenção de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal do nosso município, nós estamos aqui para falar sobre uma data muito importante, o dia 28 de maio. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Patrícia, que é a diretora técnica da Saúde da Mulher, e da Elaine, que é a diretora técnica da enfermagem, ambas da CABES. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Rosana, pelo convite. É isso aí. E começando, meninas, para a gente estar ambientando, introduzindo esse assunto para que as pessoas possam ter o conhecimento da importância e da relevância dessa data, né? Qual é a importância do dia 28 de maio, que é conhecido como Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna? A questão começou mais ou menos em 1984 na Holanda, quando eles começaram a investigar importâncias de fatores reprodutivos na mulher, né, fatores que influenciavam na saúde da mulher, e levantou-se a preocupação com a morte materna, né? Aí iniciou a conversa, iniciou a investigação de possíveis causas que a gente poderia trabalhar, né? E isso virou uma importância de saúde pública. Com certeza. E o objetivo dessa data, qual que ela seria? Acho que é chamar mais atenção à saúde da mulher mesmo, direito reprodutivo, cuidados com a gestação, com o parto, com o puerpério, né? Entender que a paciente, ela faz parte, né, de todo esse processo, né? E trabalhar com saúde pública, né? Entender os indicadores que podem ser melhorados e onde a gente tem que trabalhar para isso acontecer da melhor maneira. Com certeza. E quando a gente acaba tendo acesso a esses dados, eles acabam influenciando nas políticas públicas que são adotadas na prevenção? Sim, eu acredito que sim, de grande impacto, né? Sim. Tanto que isso é um trabalho também do comitê, né? Que sim. É quem avalia caso a caso, para a gente poder trabalhar da melhor maneira, né? E entender onde a gente trabalha nos redutíveis dos acontecimentos, né? Perfeito. E quando nós estamos assim falando de mortalidade materna, para que as pessoas possam compreender o contexto todo, do que efetivamente nós estamos falando? A mortalidade materna, ele fala do tempo entre a mulher gestante, parto e puerpério, né? A gente entende o pós-parto também quando ele é causado por qualquer intercorrência obstétrica que poderia estar relacionado naquele momento, tá? Então, a mortalidade materna, ele vê esse evento, né, a morte, neste período da mulher. Sim. E, Elaine, às vezes a gente não imagina o impacto que uma morte de uma mãe dentro do seu contexto familiar possa vir a ter, né? Você como enfermeira, que já teve larga experiência de atuar na rede, tem assim alguma coisa para estar comentando com a gente a respeito desse fato, Elaine? Hoje, dentro, né, de qualquer serviço de saúde, a atenção básica ela é a porta de entrada. Então, quando uma paciente ela chega em uma unidade de saúde e ela faz o apontamento, né, sobre a suspeita de gravidez, essa paciente ela é acolhida pelo profissional enfermeiro. Nós já fazemos a testagem, é um teste rápido, esse resultado ele fica pronto na hora, né, e nós temos um protocolo municipal. Então, a depender do resultado, a gente tem um nível de atuação. Identificando a gestação, a gente já inicia a abertura do pré-natal. A primeira consulta ela é realizada com o profissional enfermeiro e durante essa consulta o enfermeiro ele faz a solicitação de exames, nós temos um protocolo institucional, então ele pode fazer a prescrição de medicamentos, ele já faz a solicitação dos exames e a gente já busca identificar fatores psicossociais. Então, se essa paciente
tem alguma condição que a coloque em risco, nós buscamos, né, às vezes de forma até intersecretarias, para que ela tenha uma acolhida, né? Então, se ela tem uma necessidade naquele momento, às vezes de um suporte psicológico, do serviço social ou de uma outra rede de apoio, principalmente nessa primeira consulta, esse profissional tenta identificar, né, se ela tem alguma fragilidade e o que a gente pode estar fortalecendo, né, principalmente a questão da educação e saúde e fortalecimento da atuação, né, do parceiro ou da parceira para a condução do pré-natal. Quer dizer, então, Helene, que qualquer pessoa aqui do município de Barueri que tenha alguma suspeita, ela pode procurar espontaneamente a UBS, que no mesmo momento ela acaba sendo acolhida e seguindo toda essa tramitação? Sim, esse acolhimento ele é feito no ato, né, dessa paciente na unidade de saúde. Então, ela relatou ou na recepção, né, ou para um outro profissional, pode ser de nível técnico, ela é direcionada para o profissional enfermeiro e ele faz esse acolhimento dessa paciente. Isso é muito positivo, né? E ainda a gente acaba tendo muitos casos de morte materna durante a gestação e o parto, doutora? Infelizmente, sim, né? E eu acho que eles impactam muito, né, a estrutura familiar, né? Não é uma coisa que... A gestação é um momento que a gente remete alegria, felicidade, um momento de luz. Então, uma perda neste momento é uma perda muito importante. Sim. E, infelizmente, ele ainda acontece, né? É difícil de falar se é só problema no pré-natal, né? Problema na assistência ao parto, tudo, mas ele ainda de maneiras diferentes em todo o Brasil, né? Mas ele ainda é um indicador muito relevante. Que a gente tem que ter bastante atenção em relação a ele, sim. né? E a maioria desses casos que acabam evoluindo para esse desfecho que não é favorável, que é o óbito materno, eles poderiam ser evitados? Sim. Poderiam, doutora? Grande o que parte... a gente pode fazer para a gente conseguir evitar essa situação que é tão dolorosa e que às vezes se apresenta numa condição de uma verdadeira tragédia familiar? Sim. Que sendo às vezes a mulher aquele pilar de sustentação, às vezes até econômico ou emocional, na perda, né, dessa pessoa, abala-se profundamente a estrutura da família, né? Sim, a grande parte é evitável, né? Grande parte das perdas maternas são evitáveis, né? E aí a gente passa desde o pré-natal, que ele é para quê? A importância do pré-natal é para identificar condições de riscos que aumentem o risco de doenças mais graves, que aumente o risco de complicação, né? Ele não é só aquele momento de consulta médica só, ele tem que ter uma ação ativa da própria paciente também, de algumas vezes de mudanças de comportamento, né? Eu acho que o eixo maior seria essa importância do pré-natal, que a gente precisa hoje que ele seja visto com muita seriedade, tanto pelo profissional quanto pelo paciente, porque ele é um elo muito importante. E entender sinais de risco, sangramentos não são normais, né? Às vezes um inchaço em grande quantidade também não é normal, são sinais de que coisas estão acontecendo, né, de maneira que não diferente, não está indo bem, então elas precisam ser revistas, precisa ser realinhado o processo durante o pré-natal, e isso às vezes acaba passando, né? Então são sinais de alerta que a paciente tem que ter atenção, né? Cefaleias de grande intensidade, que dor de cabeça não é para ter, né? Escotomas que a gente brinca, que são as luzinhas, né? Também são sinais para a gente importante e de risco que a gente precisa estar ali observando essa gestante um pouco mais perto. Então, é mais do que fundamental que, além dela tem ambas as partes, tem a parte do sistema de saúde e tem a parte da usuária, da paciente, da gestante. Então, tem que ter a verdadeira simbiose entre essas ambas, né, esses partícipes,
para que a gente possa efetivamente ter um pré-natal bem sucedido. Sim, não é sim, isso? sim. Ela tem que comparecer aos exames agendados, ela tem que comparecer às consultas agendadas, né? Então, isso tudo também faz parte do papel da gestante no processo, né? Então, acho que o pré-natal ele é feito em conjunto, né? Ele não é uma ação individual, ele não é uma ação só do médico, ele é um conjunto, né? Então, os dois precisam estar alinhados para conseguir andar. E a gente percebe mesmo aqui no nosso município esse papel multiprofissional, né, que é o atendimento de uma equipe multiprofissional com a gestante. Passa na odontologia, Sim. passa na enfermagem, tem a questão da imunização, tem a questão dos exames, né, que nem a senhora está falando. Então, a gente consegue ter essa visão desse, às vezes a usuária pode não compreender esse aspecto todo, né? Mas tem todo são vários elos dessa cadeia de atendimento, né? Sim. Nós buscamos ter uma visão holística dessa paciente. E hoje também no município, nós buscamos fortalecer principalmente as ações do agente comunitário de saúde. O agente comunitário, ele tem um papel também durante esse processo da gestação, Sim, Elaine? é muito importante, porque ele é o elo entre, né, a comunidade e a unidade de saúde. Então, esse profissional, né, que ele consegue, né, ir até as casas. Hoje nós temos um nó muito grande no município, que muitos pacientes estão com os cadastros desatualizados. Opa. Então, quando a gente identifica qualquer inconformidade, né, nós temos um sistema de monitoramento que quando uma paciente, ela tem qualquer paciente no município, ele tem um resultado alterado, a unidade de saúde, ela é notificada. E, por meio dessa notificação, nós buscamos o contato com esse paciente. E muitas das vezes a gente não consegue um contato telefônico, nós deslocamos um agente comunitário até nessa residência. E muitas das vezes a gente não consegue encontrar essa paciente. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de localizar ela no território. Então, é importante a gente reforçar, né, que a população atualize o seu cadastro no município para que a gente também consiga ter uma comunicação efetiva. Nossa, então é importantíssimo isso, né? Porque olha só todos esses esforços que são realizados. E aí você entra no cadastro da gestante, um endereço que consta, ele faz com que o agente de saúde vá no local, sim, não encontra ali a gestante, aí tem todo esse exame alterado, sim, e que acaba ela não tendo acesso, às vezes, em tempo hábil para que se tenha uma intervenção. Sim. Então, pessoal, vamos ficar bem atentos em relação a isso, vamos procurar atualizar os nossos cadastros nas unidades básicas de saúde, procura ali o pessoal da recepção para que a gente possa, no máximo, mitigar essa questão que é muito importante, né? É isso mesmo. E quais seriam, doutora Patrícia, hoje, as principais causas de morte materna? A gente tem a hipertensão, né, como um carro-chefe, o carro-chefe aí da mortalidade materna, né? Então, a gente tem a hipertensão aqui no Brasil, a gente também tem hemorragias, né, que estão relacionadas principalmente a hemorragias pós-parto, tá? Ou pós-abortamento, né, porque a gente tem que pensar que o abortamento, ele também é uma mortalidade materna, né, se morre por abortamento. A gente também tem fatores de infecções, tanto durante a gestação quanto pós-parto, que impactam, né, nesses indicadores. Tá certo. Quer dizer, então, doutora, que pressão alta mata na gravidez? Se não controlada adequadamente, sim. É o principal fator de risco para a mortalidade materna. E quando se detecta, Elaine, por exemplo, essa gestante que tem a pressão alta, ela consegue fazer essa aferição de pressão de uma maneira regular na unidade básica de saúde? Sim. Sem problema nenhum? Sim. Nós reforçamos principalmente a questão da gente identificar essa paciente de forma precoce. Então, na simples suspeita de gravidez, o que a gente pede? Que ela procure um serviço de saúde.
Se a gente já consegue identificar isso de forma inicial, a gente consegue ter um plano, né, terapêutico, um acompanhamento muito mais efetivo. E, né, a equipe de saúde, de forma multidisciplinar, consegue fazer orientações adequadas e até, às vezes, encaminhamentos externos, a depender da sua condição de saúde. Isso é muito positivo, né? E, doutora, quais que seriam, então, para a gente frisar bem, né, reforçar bem, quais seriam esses sinais de alerta que a gestante ela tem que ter muita atenção que algo não está indo bem? Que eu acho que isso é um ponto importante, porque justamente o objetivo é a gente tentar conscientizar a nossa população para que a gente consiga reduzir a nossa taxa, né, de mortalidade materna. Então, nada mais pertinente do que a gente reforçar esses pontos para que as pessoas tenham consciência de que, em havendo qualquer desses sinais ou sintomas, que eles possam estar procurando uma avaliação o mais urgente possível. Sim. Sangramento não é normal na gravidez, tá? Então, ele deve sim ser procurado. A gente vai ter aí também diminuição da movimentação fetal. Isso é um fator muito importante. Quando chega no terceiro trimestre, isso tem que ser muito bem observado, tá? Turvação visual, cefaleia. Será que as pessoas sabem o que é turvação visual? Turvação visual é o embaçamento, né? Vamos lá. Sim, vamos esclarecer, vamos traduzir. A visão mais embaçada, os escotomas, que é aquelas pontinhos de luz, né? Que a gente começa a ver e não é o habitual, né? Cefaleia, os escotomas, diminuição da movimentação, sangramento, tá? E uma coisa que é muito importante durante o pré-natal é o inchaço. É o edema. Não é normal ficar ganhando muito peso e relacionado a edema durante o pré-natal. Isso é um sinal de alerta, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado. E então, quando nós temos, por exemplo, uma gestante que foi acolhida, passou por toda essa tramitação, estabeleceu esse vínculo estreito entre o aparelho de saúde e a usuária, é uma garantia que ela está tendo um pré-natal de qualidade, que ela vai ter ali um evento favorável com o nascimento do seu filho? Ela é a nossa arma. Eu diria que é a arma que nós temos para garantir tudo isso. Desfechos negativos, às vezes a gente tem mesmo andando os dois lados, caminhando lado a lado, tá? Só que a gente diminui isso muito, muito mesmo, quando o pré-natal ele acontece de uma maneira positiva e adequada. Tá certo, doutor, isso é importante. E a gente pode considerar também a mortalidade materna uma questão social? Acredito que sim, né? Porque ela está relacionada também com a vulnerabilidade da paciente, em diversos âmbitos, né? Desde alimentar, de uma maneira geral, é a mulher por inteira, né? Então, assim, é aquele corpo gerando um outro, né? Então, ele precisa estar bem para conseguir gerar outro. Então, as situações que mexem com esse social também interferem. Acaba interferindo, né? E justamente a gente está nesse movimento, né? Barueri pelas mães. Cuidar de quem gera vida, né? Eu acho que esse acaba sendo um mote, assim, que nos sensibiliza muito. E o objetivo justamente é levar essa conscientização para que a gente tenha uma real adesão ao pré-natal que é proposto para essa paciente. E aí, depois que termina o parto, doutora, teve o parto, a criança nasceu, passou o período do parto, não tem mais o risco ali de ter algum evento de mortalidade materna? Como que fica essa questão? Tem, a gente, principalmente nos 42 dias pós-parto, né, que é o primeiro, né, o pós-parto imediato ali que a gente fala, o risco é maior,
tá? De ter qualquer complicação. Então, eu não tive pressão alta durante a gestação, mas eu posso ter nesse período? Pode. É o que antigamente as pessoas falavam que tinha que ficar de resguardo, não era isso? Antigo resguardo. Tem que ficar de resguardo depois que nasceu. É esse resguardo, doutora? Esse período ele pode acontecer. Então, você não teve hipertensão na gestação, mas você tem algum fator de risco que já foi ali identificado, você pode manifestar no pós-parto. Tá? E pode ter as mesmas complicações do que quando gestante? Sim. Você pode evoluir com uma eclâmpsia, que é aquela convulsão devido à hipertensão, né? Que pode fazer... Pode. Tá? Então, o sinal de alerta continua. A gente precisa lembrar que as diabéticas na gestação, elas continuam tendo que ser olhadas nesse período. Por quê? Porque elas podem manter diabetes depois. Então, os fatores de risco, eles caminham. Tá? E nesse pós-parto, principalmente até 42 dias pós-parto, a gente continua olhando, tanto também na atenção básica, né? Que a gente continua tendo as consultas na atenção básica, né? Olhando este momento também com todo o zelo que precisa. Um ponto importante é que nós temos um alinhamento com a maternidade municipal. Então, todas as pacientes, né, que recebem alta, agendado, ela já sai com o agendamento para uma consulta na unidade básica de saúde. E a gente reforça até a importância dela estar realizando essa consulta, né, tanto com o profissional médico, ginecologista, pediatra ou com o enfermeiro, para a gente identificar. Às vezes não são fatores de risco com a mãe, mas às vezes pode ser um fator de risco com o bebê. Às vezes ela precisa de uma orientação simples, né, na questão da amamentação, né, que é algum ponto que muito grande, né, que às vezes muitas mães parece que é algo simples, mas não é algo simples, né, às vezes elas têm alguma dificuldade na questão do manejo, e a unidade básica de saúde, ela tá para isso, né, para fortalecer, e a gente pede, né, que eles procurem uma unidade de forma precoce, tanto para atendimento profissional, até mesmo para a questão da vacinação, né, para regularização. E às vezes essa paciente ela tem medo de ir até um serviço de saúde, né? Porque tem muita gente, eu vou deixar, né, o meu resguardo, né? E nesse ambiente a gente consegue fazer a orientação e garantir a imunização, né, do bebê, quanto às vezes da mãe que tem algum tipo de necessidade para receber algum imunizante. E agora, Elaine, me surgiu uma dúvida, que você fala desse estreitamento que tem, dessa parceria da nossa maternidade municipal com a unidade básica de saúde. Mas, por exemplo, e uma mãe que teve o seu filho na saúde suplementar, no convênio, e que ela é desejosa de fazer o segmento, a puericultura, o acompanhamento dela mesmo ali na unidade básica, no posto de saúde. Ela consegue, Elaine? Sim, todos os pacientes, né, independente se ela teve o bebê num serviço privado ou público, a unidade básica de saúde, ela tem um acesso aberto à população. Então, ela pode estar procurando, né, um atendimento, a orientação, passe em acolhimento com o profissional enfermeiro e ele vai estar dando uma condução a depender da situação. Que beleza, isso é muito importante, né? E qual mensagem que a gente poderia estar deixando para os profissionais de saúde? Eu acho que quando a gente fala dos profissionais de saúde é entender que a consulta é muito importante. Ele ter uma escuta, uma visão na consulta e entender que aquela mulher tem que ser vista integralmente. Você gostaria de deixar algum recado ali para eles, em específico, doutora? Aos meus colegas, né, enfermeiros, médicos que participam da linha de cuidado, né, tenham um olhar muito importante para as gestantes, olhem para elas, escutem, né, uma escuta qualificada, garante muito, muito, muito sucesso desse pré-natal. Sim, e você, Elaine, que recado você gostaria de deixar para os profissionais de saúde? Hoje, nós buscamos, né, garantir que essa paciente ela tenha um atendimento seguro, um atendimento de qualidade. E até vou falar uma novidade que a gente está implantando, né, no município de Barueri a partir do mês de julho. Nós iniciaremos uma oficina de plano de parto.
O que é essa oficina? É um plano de cuidados, né? Ela inicia na primeira consulta de pré-natal e ela vai no decorrer desse pré-natal. E o enfermeiro, né, nessa primeira consulta, ele faz orientações e a gente tenta buscar identificar quais são os desejos dessa paciente durante o seu parto. Né? E esse documento ele é construído no decorrer dessa gestação, pensando já no seu processo de parto. Beleza. Então, mais do que nunca, a gente está construindo, tecendo por várias mães esse nosso movimento Barueri pelas mães, cuidando de quem gera vida, né? E que recado, doutora, você gostaria de deixar para as mamães, para as gestantes? As queridas gestantes, entender que a construção não é sozinha, não é nem da gestante sozinha e nem do médico sozinho. A gente precisa da adesão da mamãe também no pré-natal, né? E entender que isso é muito importante. Essa parceria. Essa parceria é a mais rica, eu acho, que no processo inteiro. Então, entender que a gente também precisa dela no processo, né? Com certeza. Ela é a artista principal do processo. Né? Então, a gente precisa que ela assuma o papel de protagonista durante o pré-natal também. Sim. E você, Laine, que recado gostaria de deixar para as nossas mamães, para as nossas gestantes? Da importância dela ter um atendimento precoce, até mesmo para a identificação da gravidez, a importância dela estar passando por todas as consultas, porque a gente tem, né, indicadores que garantem até a qualidade da quantidade de consultas, tanto médicas. Hoje o pré-natal ele é compartilhado entre médico com profissional enfermeiro, o atendimento odontológico, que também é muito importante, e o atendimento às vezes até com outro profissional que ela tenha uma necessidade. E outro ponto importante é a questão da vacinação, né? As vacinas, elas são seguras, né? Se elas tiverem qualquer dúvida em relação a qual tipo de imunizante, se esse imunizante é seguro, hoje dentro da sala de vacina nós temos documentos técnicos, né? Os profissionais, eles são habilitados e a gente pode estar esclarecendo, né? Caso ela tenha algum tipo de dúvida. Excelente. Então a gente vai percebendo, né, de toda essa movimentação que é feita, que às vezes a usuária nem imagina quando está ali na casa dela, né, de quantas mãos estão juntas ali trabalhando para que haja efetivamente o sucesso dessa gestação e a vinda, né, desse novo ser aqui para esse nosso planeta tão especial, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui nessa nossa conversa, torcendo para que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, que é a gente procurar levar informação, uma informação com olhar técnico, de uma maneira responsável, de uma maneira equilibrada, explicando todos os aparelhos que a gente acaba tendo de serviços de saúde aqui no nosso município de Barueri e trabalhando, né? Barueri aqui pelas mães, cuidando de quem gera vida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.